Graça e paz, na paz de Deus, novamente aqui, para falarmos das coisas concernentes ao Senhor. E hoje nós temos um desafio, falar de Esdras e Neemias, né? A igreja organização e a igreja organismo. Organização na mão de Neemias e organismo na mão de Esdras. E eu gostaria aqui de iniciar, meu irmão, no primeiro capítulo de Esdras, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: no primeiro ano do reinado de Coresh, Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias, Yahvé moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território do seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e para Jerusalém de Judá, e construa de novo o templo de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, seja ajudado pelos homens de sua vizinhança com prata, ouro e bens, animais, além das ofertas voluntárias para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Deus, eu quero, Pai, agradecer o Senhor por mais um dia de vida, agradecer o Senhor porque Ebenezer, Pai, até aqui nos ajudou o Senhor. Agradecer o Senhor, Pai, porque estaremos, Pai, falando, Pai, das suas coisas, falando das coisas concernentes, Pai, a sua vontade. E que no nome de Jesus, Pai, eu possa ser orientado por Ti, guiado por Ti, e que tudo que eu disser, Pai, possa redundar na sua glória, Deus. Em nome de Jesus é que eu oro, agradecido que sou, Pai. Amém. Então, o livro de Esdras, junto com Neemias, tiveram uma importância muito grande na reconstrução do muro, na reconstrução novamente do templo, né? E ele teve uma contribuição direta. Então, aqui eu vou falar com os irmãos aqui, ó, o cenário e o contexto aqui, vou usar novamente o manual de MacArthur, para nos auxiliar também, além do material. No passado, Deus havia livrado Israel dos mercados de escravos do Egito, no Êxodo, por volta de 1445 a.C. Centenas de anos mais tarde, antes dos acontecimentos de Esdras, Deus disse a seu povo que este optasse por quebrar a aliança feita com ele. Novamente permitiria que eles fossem escravizados por outras nações. Jeremias 2, 14 e 15. Jeremias havia predito isso, que seriam escravos. Apesar das repetidas advertências de Deus, por intermédio de seus profetas, Israel e Judá optaram por rejeitar o seu Senhor e participaram da adoração dos deuses estrangeiros, além de adotarem as práticas abomináveis que acompanhavam a idolatria. Fiel à sua promessa, Deus castigou os rebeldes de Israel e Judá, usando os assírios e os babilônicos como seus instrumentos. Os principais personagens aqui, meus irmãos, nós temos Esdras, que é o escriba e mestre da palavra de Deus, que iniciou uma reforma religiosa entre o povo. Conduziu o segundo grupo de exilados da Babilônia a Jerusalém. Está em capítulo 7, versículo 1 e 10, versículo 16. Ciro, rei da Pérsia, que conquistou a Babilônia, auxiliou no retorno dos exilados
israelitas da terra natal. Não é sem causa que Deus chama meu servo Ciro, porque Deus usa um incrédulo para fazer a vontade daqueles que creem nele. Deus usa muitas vezes situações, como tem usado agora essa situação, para unir mais o povo. As igrejas físicas estão fechadas, mas as igrejas espirituais estão abertas, multiplicaram, quadriplicaram as igrejas. Então, temos aqui Zorobabel conduziu o primeiro grupo de exilados israelitas de Babilônia a Jerusalém, concluiu a reconstrução do templo. Ageu, profeta pós-exílio, que encorajou Zorobabel e o povo de Israel a continuarem a reconstrução do templo. Está em capítulo 5, 1 e 2. Zacarias, profeta pós-exílio, que encorajou Zorobabel e o povo de Israel a continuarem a reconstrução do templo. Dario I, rei persa, que apoiou a reconstrução do templo pelos israelitas. Artaxerxes, rei da Pérsia, que permitiu o retorno de Esdras a Jerusalém. Está no capítulo 7, versículo 1. E restituiu a adoração nos templos, e o ensino da lei. Você vê que Deus usa homens que não criam nele, mas do que? Com um propósito para ele. Deus usa todos e tudo com o propósito dele. É por isso que muitas das vezes eu falo para nós perguntarmos qual o propósito de estar acontecendo isso tudo que está acontecendo no mundo. Eu creio piamente que é o momento da igreja se unir. Da igreja se unir. Toda a igreja espiritual. A igreja de Esdras, que leu a tábua da lei depois da reconstrução do muro. Por razões de sabotagem espiritual, o inimigo de Israel pediram o quê? Para participar da reconstrução do templo. Depois de serem rejeitados, os inimigos contrataram conselheiro contra os judeus. Mas o Senhor, por meio da ministração de Ageu e Zacarias, com as palavras: coragem ao trabalho, porque eu estou com vocês. Coragem ao trabalho, porque eu estou com vocês. Reavivou o quê? O espírito do povo e de seus líderes para seguissem com a construção. Ela foi retomada aproximadamente 520 a.C. E o templo foi logo concluído, dedicado e voltou ao serviço de Deus por volta de 516. Nós temos aqui, meus irmãos, a principal doutrina aplicada nisso seria a soberania de Deus. A soberania de Deus, eu tenho dito que ela está acima de tudo e de todos. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, nós sabemos disso, mas muitas vezes nós esquecemos ou não aplicamos isso na nossa vida. E diz assim: o Senhor controlou o caminho dos israelitas do exílio ao seu retorno à terra prometida. Ou seja, Deus não só indica o caminho, Deus vai junto. Como fez com Moisés. Falou: sai, eu irei contigo. Como falou com Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei, eu vou contigo. Então, nós temos que ver o quanto Deus é. Nós queremos muitas vezes mensurar o poder de Deus, que é imensurável. As palavras-chave que nós temos aqui é judeus, que em hebraico significa Yehud, de uma raiz que significa louvar ou dar graças a Deus. Jacó usou esse termo durante a bênção de seu filho Judá em Gênesis, capítulo 49, versículo 8. Judá, seus irmãos, o louvarão. E como semana passada eu falei, Jesus, da tribo de Judá. Judá e seus irmãos o louvarão. Então o louvor seria a partir de quem? De Judá. Não o filho primeiro, né? Judá seria o terceiro filho, na sequência. Mas o que acontece? Ele entrega esse louvor justamente que ajudar esse momento de louvor e adoração. Remanescente, em hebraico significa shahar, literalmente permanecer ou restar.
Remanescente se refere a poucas pessoas que sobrevivem após uma catástrofe, tal como o dilúvio. Na Bíblia, essa palavra geralmente se refere à reduzida população israelita que sobreviveu ao exílio. Né? Capítulo 9, versículo 8. Houve uma redução. Nem todos, né, foram poupados ou conseguiram sobreviver, né? Hoje estamos passando por esse momento, muitos, nós temos notícia, volta e meia, algum conhecido faleceu, foi chamado na presença de Deus. Então nós temos que entender sobre essa soberania de Deus. A doutrina de Deus, ela está baseada exatamente nisso, na soberania dele, né? Nós falamos agora também aqui no caráter de Deus. Deus é bom, capítulo 8, versículo 18. Deus é poderoso, capítulo 8, versículo 22. Deus é justo, capítulo 9, versículo 15. Deus é sábio, capítulo 7, versículo 25. Deus se ira, capítulo 8, versículo 22. E, como eu falei, todo livro da Bíblia, você tem que encontrar Cristo nele. Você encontra Cristo no livro de Isaías, no livro de Miqueias, no livro de Amós, né? Nos 4 evangelhos estão, naturalmente, o Senhor Jesus. Em Gênesis, ele estava lá, façamos. Então, nós temos que ver Cristo dentro desse contexto do livro de Esdras. E aqui diz aqui, ó, o retorno de Israel à terra prometida. Ilustra o perdão incondicional, oferecido por meio de Cristo, e a proteção de Deus sobre seu povo. Reforçou sua aliança com Davi para preservar sua linhagem. Jesus, descendente direto da linhagem de Davi, viria mais tarde trazer salvação para o mundo inteiro. Então, o que eu quero dizer? Que Jesus, aqui, no lugar Esdras, é o retorno de Israel à terra prometida. Ilustra o perdão incondicional, ou seja, o perdão que Deus não impõe condição. A única condição seria arrepender, né? Que seria a pregação de João Batista. Aí aqui no caso, a proteção de Deus sobre o seu povo. Reforçou o quê? Reforça uma aliança. Você quando vê alguém que te protege, você faz naturalmente uma aliança com ele. E essa aliança não é feita para o homem, é feita exatamente o quê? Pela mão de Deus, né? O próprio Deus, né? E eu vou usar um pouco aqui o de Harlem também, falando justamente sobre isso, porque nós temos o hábito de não ouvir a palavra de Deus, porque Deus, ele está, né, garantiu a saída, garantiu a ida, e foi com eles, né? Então diz assim, ó, o regresso do cativeiro é a reconstrução do templo. Foi o regresso do cativeiro e ao mesmo tempo a reconstrução do templo, né? Então diz assim, ó, Esdras capítulo 1 fala da proclamação de Ciro, né? Essa proclamação que permitia que os judeus regressassem para Jerusalém foi promulgada pouco tempo depois de Daniel ter interpretado, né, a escrita feita por mão na parede que declarava que Babilônia seria conquistada pela Pérsia. O que aconteceu naquela mesma noite. Daniel 5, 25, 31. Quando ele viu aquele dedo escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste e achado em falta. Porque o que ele profanou os utensílios sagrados, né? E Deus, ele não fica impassivo a isso. No capítulo 2 temos registro dos que regressaram. Ou seja, aqueles que tiveram a autoridade para regressar.
Nem todos regressaram, porque a palavra mesmo lá atrás que eu falei com vocês, era o quê? Era um número muito reduzido. Muito reduzido. Deus tem uma peneira. A peneira de Deus, poucos escapam. Não porque ele é cruel, não. Deus, ele não usa de crueldade, ele usa de justiça. E a justiça de Deus é santa. Tem lançado que os alicerces do templo. No 7º mês do primeiro ano de seu regresso, os israelitas levantaram o altar e observaram a festa das cabanas, em jubilosas ações de graça de Deus. Ou seja, ele já começa a adorar a Deus nas cabanas. Já começa a adorar a Deus sem o templo. Hoje estamos adorando a Deus nas nossas casas, na beleza da santidade. Ou seja, nós estamos adorando a Deus, né, sem estar no templo. Porque o templo nada mais é um local de reunião. O templo se torna sagrado, santificado, quando o Senhor do templo está lá. Onde tiver 2 ou mais reunidos, eu estarei presente. Então diz aqui, as obras são interrompidas. À medida que progrediu as obras do templo e do muro, está em Esdras 4. O povo aos quais a terra dos judeus tinha sido dada, bem como vizinhos dos judeus, começaram a levantar objeções mediante intimidades e intrigas. Conseguiram suspender o trabalho durante 15 anos até o reinado de Dario I. Em Esdras 5 e 6, o templo que é concluído. Dario tratou os judeus com simpatia e no 2º ano, do 520, 16 anos depois de os judeus terem recebido a licença para voltar à sua pátria, foram retomadas as obras do templo, com encorajamento dos profetas Ageu, Zacarias. Olha só, nós estamos falando de vários profetas. Nós já falamos de Ageu, Zacarias, falamos de Daniel, falamos de Jeremias. Se você vê que os profetas, eles não estão impassíveis, eles estão fazendo aquilo que foi dado a eles, profetizar. A profecia é dada e é cumprida a partir de Deus. Não é o profeta. Por isso que a palavra de Deus não fala julgai as profecias, não os profetas. Julgai as profecias, né? No capítulo 7 e 8, tem a viagem de Esdras a Jerusalém. Entre o capítulo 6 e 7 existe um intervalo de aproximadamente 60 anos. Olha, 60 anos. O tempo foi concluído em 515 a.C. e Esdras chegou a Jerusalém em 458 a.C. Isso dá por volta de 57 anos. No reinado de quem? De Artaxerxes, que era enteado da rainha Esther. Sacerdote Esdras veio para ensinar a Judá a lei de Deus, para embelezar o templo e para restaurar o culto no templo. Mas no capítulo 9 e 10, Esdras chegou em Jerusalém com uma situação que entristeceu o coração. O povo e os sacerdotes, os levitas, os líderes, tinham feito casamento mistos em grande número com seus vizinhos idólatras. Coisa que Deus repetida vez proibira que os judeus praticassem. Na realidade, fora exatamente que levara os judeus à idolatria em tempos passados, a ponto de serem levados ao cativeiro. Deus lhe enviara o profeta após profeta, castigo após castigo. Finalmente recorreu ao cativeiro, que quase acabou com a própria existência da nação. Ou seja, eu digo que Deus, ele nos perdoa, mas não livra da consequência. A consequência é nossa, com certeza. Né? O nome de Esdras significa o Senhor ajuda. E o Senhor não só ajudou, o Senhor esteve junto de cada um deles. Porque Esdras aqui era um levita e ele, por ser parente, né, está direto ligado ao levirato, né, de Ilquias,
né? Ele era parente de Uquias, que era um dos sacerdotes. Ele lê a lei para o povo saber como deveriam se comportar. Infelizmente, irmão, nós muitas vezes precisamos passar por algumas aflições, auguras, para a gente poder entender a vontade de Deus. Na cronologia, agora vamos falar um pouco de Neemias, né? Neemias, a cronologia de Neemias, que seria o construtor, Esdras seria aquele que ia trazer a palavra, o responsável pela igreja, organismo, a igreja da palavra. Aqui, Neemias, o responsável pela igreja, organização. Neemias, capítulo 1, de 1 a 4, Neemias fica sabendo dos problemas e ora. No capítulo 2, Neemias é enviado a Jerusalém. No capítulo 3, Neemias dá início à construção do muro. No capítulo 6, Neemias conclui a construção do muro. No capítulo 7, celebração do Dia das Trombetas. No capítulo 8, celebração da festa dos tabernáculos. No capítulo 9, tempo de confissão. No capítulo 12, é feita a dedicação do muro. No capítulo 13, o primeiro mandato de Neemias como governador. No capítulo 13, Neemias volta para a Pérsia. Malaquias profetiza em Jerusalém durante a ausência de Neemias. Olha, mais um profeta. No capítulo 13, de 1, 4 e 7 versículos, Neemias retorna e cumpre um segundo mandato como governador. Nós, o tempo todo, nós temos aqui estado falando sobre isso, sobre obediência. O personagem aqui, nós temos aqui Neemias, copeiro influente do rei do persa Artaxerxes. Esdras liderou o segundo grupo de exilado. Sanbalate, governador de Samaria, que tentou desencorajar o povo e frustrar a reconstrução do muro. Tobias, oficial amonita, que ridicularizou a reconstrução do muro. Foi aqueles que se opuseram à reconstrução. Foram aqueles que tentaram intimidar Neemias através de quê? Do desencorajamento. A palavra-chave nós temos aqui confessar, que em hebraico chama-se iadar, literalmente arremessar ou afastar. Em hebraico esse verbo transmite o ato de afastar do pecado e reconhecendo essa rebeldia. Nós temos também a palavra temível, em hebraico yare, literalmente temer. Em hebraico essa palavra sugere virtude que inspira reverência ou medo piedoso. Houveram 7 tentativas para interromper o trabalho de Neemias. Primeiro, capítulo 2, Sanbalate, Tobias, Gesem ridicularizam Neemias. Segundo, capítulo 4, Sanbalate e Tobias ridicularizam Neemias. Capítulo 4, o inimigo ameaçou um ataque militar. Capítulo 6, Sanbalate e Gesem tentaram atrair Neemias para fora de Jerusalém para a ONU. Sanbalate ameaçou Neemias acusações falsas no capítulo 5. No capítulo 6, Semaías, Noadia e outros foram pagos para profetizar falsamente e descredibilizar Neemias. No sétimo, no capítulo 6, temos Tobias tinha espiões em Jerusalém e escreveu carta a Neemias a fim de intimidá-lo. As doutrinas aqui, nesse livro, chama a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus requer grande atenção para a sua vontade, para que sua vontade seja feita. Esdras cumpriu isso. Depois vem a obediência. Vem a palavra de Deus, vem a obediência à palavra de Deus. Deus operou por meio da obediência de Neemias. Depois vem a oposição. Apesar da oposição local e da corrupção devastadora, Judá concluiu os muros de Jerusalém em apenas 52 dias. Ou seja, embora isso tudo tenha acontecido, Neemias não voltou atrás. Isso aí vale para nós como um direcionador.
as coisas nem sempre serão fáceis, como não está sendo fácil. O caráter de Deus nós temos aqui. Deus é glorioso, capítulo 9, 5. Deus é bom, capítulo 1. Deus é generoso, capítulo 9. Deus é longânimo, capítulo 9, 30. Deus é misericordioso, capítulo 9, 17 a 27. Deus é poderoso, capítulo 1, versículo 10. Deus é providente, capítulo 9, versículo 6. Deus é justo, capítulo 9, versículo 8. Deus é o único Deus, capítulo 9, versículo 6. Deus é sábio, capítulo 9, versículo 10. Neemias significa, o nome dele significa o quê? O Senhor consola. E vemos Cristo também no livro de Neemias. O livro de Neemias mostra o quê? A reconstrução da cidade de Jerusalém e o reavivamento do povo. Hoje Deus está reconstruindo o povo dele. Está reavivando o povo dele. Reaviva-me, Senhor. Tem uma música que nos fala sobre isso, um hino, né? Do Inário, do cantor cristão. No entanto, Israel ainda esperava a vinda de um rei, Cristo, o Messias, e completa esta restauração de Israel como o tão esperado rei dos judeus. Ou seja, ele completa em meio a tantas dificuldades. Olha, embora o muro tenha sido construído em 52 dias, ele teve oposição. Nós estamos tendo oposição. E como eu falei, que a história, a Bíblia não é uma história à parte da história. Diz aqui, enquanto isso, em outras partes do mundo, Platão começa a estudar filosofia sob a orientação de Sócrates. Isso na Grécia. Então, nós aqui, irmãos, nós temos que ter direcionamento de Deus e saber que a história, as coisas de Deus não se passam de qualquer maneira. Ela tem um tempo, a hora, tudo que vai acontecer já está predito por Deus. Eu creio nisso. Então, Neemias fala a reedificação dos muros. Neemias chega diante do rei e faz um pedido e ele recebe 4. Né? Ele recebe para ir à cidade dos pais. Segundo, reconstruir os muros. Terceiro, ele recebe carta aos governadores trans-eufrates para chegar a ajudar. Quarto, ele recebe uma carta para ir até Asaf, guarda da floresta do rei, para o quê? Conseguir madeira. Quinto, uma escolta do exército do rei que vai com ele. Ele faz um pedido. Olha, quando você faz um pedido na direção da vontade de Deus, você pode ter certeza. Esse pedido vai ser alongado, vai ser alargado. Porque o próprio Deus irá conosco. Neemias 1:2 diz assim, ó, eu peguei parte, diz assim: Esther tornou-se rainha da Pérsia cerca de 60 anos depois de os judeus terem regressado para Jerusalém. Esse fato forçosamente deu aos judeus muito prestígio na corte da Pérsia. É bem provável que, quando tanto Esdras quanto Neemias foram para Jerusalém, Esther ainda vivesse e fosse uma personagem influente no palácio. Nossa opinião é que foi graças a Esther que Artaxerxes teve benevolência com os judeus e se interessou pela reconstrução de Jerusalém. Porque o que acontece? Quando Neemias chega, o coração dele já está pronto, a terra já está pronta para receber a semente. A semente, o quê? Aquele pedido de seria reconstruir o muro. No capítulo 4 fala isso. No capítulo 7, a leitura pública do livro da lei. Depois de construído, Neemias e Esdras congregaram o povo a fim de organizar a vida nacional. O capítulo 7 é quase idêntico a Esdras 2. Registra a relação do que regressaram com Zorobabel quase um século antes. Havia determinadas questões de ordem genealógica a serem atendidas. Ou seja, o povo havia se misturado. Então tinha esse problema. Em seguida, durante esses 7 dias, desde o raiar do sol até o meio-dia, Esdras e os instrutores levitas abriam o livro da lei e interpretavam e explicavam, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. No capítulo 9, o acordo de dedicação dos muros.
né? O povo arrependido em vista disso, todos estamos fazendo de acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas, nossos sacerdotes. E por fim, as últimas reformas. Diz assim: os últimos atos de Neemias registrados no seu livro envolvem reformas no tocante aos dízimos, aos sábados, aos casamentos entre judeus e não judeus. Neemias foi governador de Judá durante 12 anos, no mínimo. Joséfo diz que ele viveu até a cidade avançada e governou Judá pelo restante da vida. Yosef ben Matihahu HaKohen, que é o nome de Flávio José, nome judeu. Então nós temos aqui, 586, exílio na Babilônia. 538, Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia. 538, edito de Ciro permite a volta dos exilados, Esdras 1. 537, primeiro grupo de Sazabassá começa o culto, Esdras 2:3. 536, preparativo da reconstrução do templo, obstáculos internos e externos. 520, atividades dos profetas Ageu e Zacarias. 518, obras do templo retomadas, no capítulo 5 e 6. 515, dedicação ao templo, capítulo 6. 448, alguns judeus mudam para Jerusalém, Esdras 4, 8 a 22. Ano 445, Neemias vai para Jerusalém, construção da muralha, nomeado governador. 433, Neemias volta para Suzã, atividade do profeta Malaquias. 430, Neemias e Esdras em Jerusalém, a leitura da lei. 429, Artaxerxes autoriza Esdras a promulgar a lei. 428, reforma de Esdras. 423 a 404, os samaritanos constroem um templo no Monte Gerizim. Aquele monte onde aquela mulher esteve com Jesus e fez a grande pergunta, onde deveria adorar? E Jesus dá uma grande informação para ela, que serviu para a vida dela. Tornou aquela mulher como uma evangelista, que não seria em Jerusalém, nem em Gerizim, que o Pai era Espírito e importa que o adore em Espírito e em verdade. Irmãos, um pouco apressado, mas que os irmãos possam ler o livro de Neemias e Esdras e aplicar isso na vida de vocês. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Fica com a paz e em paz com Deus. Em nome de Jesus. Amém.